era a primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês. A segunda é o seguinte. Vocês estão vendo que aqui, olha o fundo da minha bolsa grande. Deixa eu tirar aqui até a pequena pra não confundir vocês. No fundo da minha bolsa grande, vocês estão vendo que tem um tampão verde? O fundo dela eu fiz nessa cor aqui, que é com cru. Estão vendo? Só que aqui eu coloquei um tampão verde. Por que que eu fiz isso? Porque eu queria que a alça segurasse o bolsão, ó. Então, eu cruzei ela aqui embaixo. Fiz um X aqui embaixo. Prendi bem no fundinho aqui. E depois, ó, passei um outro circular, um outro motivo circular verde, costurando. Vou mostrar aqui no fundo pra vocês, ó. Estão vendo que tem uma costurinha aqui? Por que que eu fiz isso? Pra esconder qualquer... Pra ficar com o acabamento realmente perfeito. Que vocês sabem que isso eu realmente pego no pé de todo mundo, inclusive no meu. Aqui eu coloquei, ó, pontinho baixo, uma carreirinha de pontinho baixo só, soltinha. E prendi ela na bolsa, mas não prendi na alça. Por quê? Porque eu não queria que quando você pendurasse, ela repuxasse. Então, ela ficou solta. A alça corre livre, de acordo com o peso que você colocar na bolsa. Isso é uma estratégia que a gente usa para bolsa grande. Certo? E quando chegou aqui em cima, eu fiz do mesmo jeito. Só que aí eu já prendi na bolsa. Por quê? Porque eu não queria que ela escorregasse e a ponta descesse. Então, essa parte eu realmente prendi, vocês estão vendo? Só que tudo fica invisível. Porque realmente, vocês sabem que eu tenho muito cuidado com a questão do acabamento. Eu sou chata. Eu não sei se Ivone tá aqui, mas se ela tiver, ela vai dizer pra vocês a quantidade de puxão de orelha que eu dou nas minhas alunas. Porque quando eu vejo que o acabamento não tá lá essas coisas, eu já faço, olha, vamos melhorar. Você quer ajuda, né? Pra tudo isso acontecer, quem me acompanha sabe que tem lá no meu perfil uma aulinha sobre o ponto baixo perfeito. Que é aquele ponto baixo que deixa aquelas abinhas. Porque o ponto baixo é uma coisa que confunde muito a gente quando a gente vai fazer a alça de ponto baixo. Deixa eu beber aqui uma água que a minha garganta já tá falhando. Eu falo muito. Quando a gente vai fazer a alça de ponto baixo, a gente acaba se confundindo. Quando a gente vê, a bicha tá engrossando ou afinando e você não sabe onde foi. Aí eu tenho um segredinho que eu vou passar pra vocês agora. Deixa eu cortar esse fio aqui que eu vou usar ele. Vocês aumentam até o tamanho desejado. Aí deixa eu dizer, já pra vocês não ficarem tão agoniados. Na 8ª carreira aqui eu parei de aumentar e fui aumentando a bolsinha, né? Eu vou contar pra vocês quantas carreiras eu fiquei depois que eu parei de aumentar, tá? Depois que eu parei de aumentar, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreirinhas e mais 2 de ponto baixo. Então, são 8 carreiras com aumento e mais 16 sem aumento. Por coincidência, né? Ficou bem múltiplo de 8. E aí, eu achei que ficou super proporcional. Tá bom? Essa é a pequena. Na grande foram 11, tá? Aí vocês sobem até onde vocês quiserem e depois a mesma coisa, 2 carreirinhas de ponto baixo. Eu vou passar pra vocês agora como a gente vai fazer a alcinha rapidamente, tá? Pra fazer a alcinha você faz 5 correntinhas. Essa é da pequenininha, tá? Da grande eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 correntinhas que ficam 7 pontos. Mas a pequenininha são só 5. Que aí tem que ser mais fininha, né? Pra gente respeitar a proporcionalidade.
E aí, ó, eu vou voltando, né? Fiz as 5, aí faço mais uma para ser o nosso primeiro pontinho. E aí, ó, vou fazendo um ponto baixo em cada correntinha, não é isso? Mas o segredo tá quando você chega no final. Que aí, ó, você fez a última correntinha aqui, ou o último ponto baixo aqui, e você faz uma correntinha para depois virar. Quando você virar, opa, quando você virar, você vai fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo, nesse primeirão aqui. Você faz um ponto baixo. E aí que, inclusive, ele fica como se fosse um aumento aqui, mas vocês vão entender por quê. Aí você vai, né? Ponto baixo em cima de ponto baixo. Chegou aqui no último, ao invés de você caçar aquele ponto que fica de lado aqui, ó. Aí você, ó. Espera que o último não era aquele, o último é esse aqui. Ao invés de você ficar caçando aquele ponto que fica do ladinho, como a gente faz no ponto alto, né? Que a gente fica caçando aquele das correntinhas. Você faz uma correntinha, vira, e aí no mesmo buraquinho de ponto, você vai, ó, e faz outro ponto baixo. E aí, assim você compensa. E você vai. Chegou aqui no final, ó. Antes de virar, você já sobe, ó. E aí no mesmo. E você vai assim como se não tivesse amanhã. E vai fazendo. Assim evita você perder as contas no meio do caminho. E você vai ficar sempre com o acabamento lateral do seu pontinho baixo. Bem legalzinho, que ele vai fazer uns dentinhos, olha só. Não fica aquele acabamento todo torto, sabe? Ele fica com uns dentinhos assim. Pra mim, esse é o melhor acabamento de ponto baixo. E aí, o que é que a gente vai fazer, né? Eu tô aqui com a minha alça pronta, né? Enorme. Porque se eu fosse fazer a alça aqui na frente de vocês, ia demorar muito. Então, eu deixei já a minha alça pronta. Aí você vai, essa parte vocês vão abstrair, porque vai ficar ruim pra caramba de mostrar, tá? Você vai procurar juntar as duas pontas dela de forma que, quando ela cruzar, deixa eu pegar aqui um material menor para poder dar para vocês a ideia do que eu quero dizer. Vamos dizer que essa é a minha alça, né? Uma alça só, eu faço de uma vez só, tá? Aí, eu costurei ela aqui com os pontos baixos, certo? Deixa eu juntar aqui para simular como se a gente tivesse costurado. Pronto. Quando eu tiver com a minha bolsa aqui, eu vou ter que fazer assim com ela, ó. Porque ela vai fazer um X embaixo da minha bolsa e vai subir assim, ó. A bolsa tá aqui no meio. Estão vendo as duas alças? Vocês estão conseguindo visualizar? Ela vai ficar um xizinho aqui embaixo, ó, no fundo da bolsa. Aquele xizinho que não aparece. Olha, o fio não pinica, não. Mas ele não é um fio para você botar ele em contato direto com o seu corpo para fazer vestuário. Eu uso ele com blusinha de alça. Ele fica assim, né, em contato com o meu ombro. Não me machuca nada, não pinica e eu sou a pessoa mais alérgica que eu conheço. Mas ele não é um fio apropriado para você fazer, por exemplo, um top. Aí, como eu estava dizendo, antes de vocês costurarem, vocês vão ter que se ligar nesse detalhe. Que vocês têm que manter a alça de um jeito que ela não vai ficar dobrada na hora de vocês fazerem a costura embaixo. Então, vocês vão ter que ajustar ela aqui. Simular o X embaixo. Subir as duas alças assim, para poder ter a certeza de que você não vai costurar errado.
E aí, quando você tiver certo de que tá numa posição bacana e não vai acabar com você na hora de pregar, aí você vem aqui e faz. Mesmo assim, eu aconselho que você não feche não, viu? Você faz assim, finge que vai fechar, mas não faz acabamento nem nada. Porque se alguma coisa der errado, você vai, pisa no freio e retrocede. Aí aqui, ó, o que é que a gente vai fazer? Vai fazer uma costurinha de ponto baixo aqui embaixo. Normal. Sem muito mistério. Prendendo um ponto no outro. Só pra juntar mesmo. É, suplar fica espetacular. Eu adoro material de mesa conjunta. Inclusive prendedor de guardanapo também, fica super bacana. Certo? Aí depois que você acabou, né, você vai, como eu disse pra vocês, eu não arrisco, então eu não costuro definitivamente. Até ver que realmente tá tudo certo. Os relevos vão ser o seu guia, certo? Na hora de prender, você vai pegar um dos lados, estão vendo o X? Você vai pegar um dos lados e vai posicionar a alça dessa forma. Pulando um motivo de relevo. Estão vendo que tem um pra cá e um pra cá? Aí vai ter uma alça aqui e outra aqui. Aí você vai prender só o fundo. E do outro lado a mesma coisa. Do lado, ela vai ficar sobrando 2. E aqui vai ficar sobrando 1. Certo? Aí isso aqui vai ser seu guia. Você já pode colocar até uns alfinetes para prender aqui. Só como guia. E aí depois o que é que você vai fazer? Quando já tiver tudo costuradinho aqui embaixo, né? Que ela vai ficar com esse X costurado aqui embaixo. Você faz uma costura, já faz um acabamentozinho lá embaixo. Deixa ela toda bonitinha. Aí você vem com um tampão de outra cor aqui, ó. E aí você faz o tampão uns 4 motivos menos do que você fez o fundo. Porque aí você vai costurar exatamente casando, viu, gente? O mesmo número. Porque, tipo, se você parou o tampão onde tem 3 pontinhos aqui, você vai costurar onde tem 3 pontinhos embaixo. Você vai casar direitinho. Olha só, Vera. A alça, ela vai ceder um pouquinho, ó. Quando você vestir, né? Ele não cede, não. Ele estica na hora de vestir, mas ajuda, impede que ele ceda realmente. Mas você tem que saber quando a bolsa, qualquer alça, quando a bolsa pesar, ela vai fazer isso. Então, o que você vai fazer é você medir, fazer com o que é, assim, apropriado para esse modelo, é que a sua bolsa, ela fique um palmo, ela sobre um palmo abaixo da sua axila. O resto vai ser alça. Aí você vai ter que medir em você. Agora, como vocês viram, o bolsão eu fiz uma alça enorme, né? Depois eu falei até pra minha mãe, eu gostaria de ter feito menor. Mas ela gostou grande assim. Então, o que você vai fazer depois é casar exatamente relevo com relevo e sair fazendo uma costurinha com agulha de tapeçaria. E aí tá pronta a sua bolsa. Quer dizer, pronta não, né? Porque aí você vai fazer aquela carreirinha de ponto baixo. Aí quantos você fez aqui? Você não fez 5 pontos? A sua carreirinha de ponto baixo, ela tem que ter 6, 7. Por quê? Porque você vai prender um aqui e um aqui. Aí ele tem que dar uma sobradinha. Aí esse primeiro você vai deixar solto, como eu falei. E esse segundo você vai prender com alça e tudo. Você dá um pontinho no meio para ela não ficar correndo. Esse de baixo é importante que corra. Porque quando a bolsa pesar, ela não vai ficar repuxando. Eu gosto do outro modelo de alça, mas sempre que a gente tem um bolsão, a gente vê até no mercado, essas bolsas que são mais de mochilão de mercado, quando elas não são muito estruturadas ou são de um material que ele tende a se acomodar o que você põe dentro da bolsa, a alça ela sempre vai por baixo. É justamente para dar aquela estrutura que a gente precisa para que a bolsa não vá bater no teu joelho. Então, na bolsa de crochê, a gente faz muito esse artifício.
Tanto que a gente usa muito couro, aquela alça de couro que passa por baixo, porque couro é um material que não cede. No caso da juta, a gente tem essa vantagem da juta não ceder, mas ela dá aquele pezinho e aí na hora que você veste não fica confortável se você não tiver a estrutura embaixo. Agora, claro que se a sua bolsa for menor, aí essa questão da alça, a alça X que a gente chama, ela é só uma questão de estilo, né? Eu acho super estiloso. Aí, como vocês estão vendo aqui, olhem só. A grande é a mesma coisa. Estão vendo aqui que pulou um motivo? Ou seja, qualquer tamanho que você fizer, o básico não muda. O que vai mudar é apenas o tamanho do teu fundo e do tampão, né? E da quantidade de novelos que você vai usar, essas coisas. Mas, realmente, não muda nada. Então, fica bem a critério de vocês a quantidade de novelos que vocês vão usar e o tamanho da bolsa que vocês vão fazer. Gostaram, gente? Mas, assim, eu prometi mostrar o rótulo. O rótulo é esse aqui, ó. O fio Jute. Eles têm 10 cores disponíveis. Eu tenho aqui comigo 9 cores. Acho que eu tenho 9 cores aqui comigo. Agora não tenho... Os novelos que eu tenho são esses aqui, ó. Esse que eu comecei a usar, esse e o restinho do preto. Eu não tenho mais novelo. Eu vou ter que adquirir alguns também. Mas eu usei na bolsa grande, usei 1, 2, 3, 4, 5 cores, ó. Eu repeti o verde pro tampão aqui, que eu achei esse verde espetacular. E, gente, ela pessoalmente é ainda mais bonita, viu? Acreditem se vocês quiserem, mas realmente é ainda mais bonita. E vão fazer as suas bolsas. Qualquer dúvida, vocês tirem comigo. Qualquer sugestão, vocês podem ir lá, deixar uma mensagenzinha pra mim. Deixem comentários nessa live dizendo o que é que vocês acharam, que eu adoro ler os comentários de vocês. Um beijo grande